Fala Dev, bora pro terceiro dia de NLW e hoje nós vamos finalizar o nosso front-end e eu tô aqui gravando às 8 horas da noite porque eu tô empolgadão hoje, porque vai ser muito massa o que a gente vai criar. Na última aula, na verdade ontem, a gente criou o back-end da nossa aplicação utilizando o Node, né, e ficou muito massa. Eu gostei muito do projeto final que a gente desenvolveu. Eu acho que deu pra abordar várias coisas que a gente ainda não tinha conseguido abordar de forma mais aprofundada nas outras edições desse evento. E pra quem achava que eu não tava aqui, eu estou, achou que era outra pessoa, né? Eu vim só dar uma aparição rápida aqui. Claro que hoje é foco no código, eu só vim aqui te dar uma boa sorte nessa aula. Na verdade, você não precisa de sorte, só precisa de muita atenção. E lembrando de tirar todas as dúvidas que você precisa lá dentro do Discord, né? Na comunidade do evento do NLW. Tem muita gente, muita conversa legal que rola lá por dentro. E faz muito sentido você entrar lá e participar. O link tá aqui na página do NLW. Entra lá, tira todas as suas dúvidas, ajuda a galera, que vai ser super importante. E agora eu vou sumir daqui. Sim, não fique triste, quem sabe eu volte aí no meio do vídeo pra mandar um sorrisão. Mas hoje, antes da gente focar no código com tudo, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos finalizar a página de mapa. Então a gente tinha começado a desenvolver o mapa da nossa... Da landing page ali, né? Depois da landing page tinha o mapa com os orfanatos. Então a gente ia começar a desenvolver ali. Hoje a gente vai só dar uma finalizada nisso antes de partir pro restante. Aí eu vou copiar algumas páginas faltantes. Então tem a página de criar o orfanato e a página de detalhe do orfanato. Essas páginas eu vou te dar pronta. É só HTML e CSS. Então se tiver que explicar alguma coisa ali dentro, eu vou explicar na hora que a gente for fazer. Mas eu não vou dar nada pronto do funcionamento. É só a estrutura, HTML e CSS. E aí depois você pode pegar esse HTML e CSS, estudar, ver como é que eu fiz. Mas não é importante aqui porque a gente quer focar mesmo no React, no Node, no React Native, o que é possível criar com essas ferramentas. E não só na estilização, na estrutura da página. Mas claro que o código fica todo disponível para você depois acessar também sem problemas nenhum. E aí depois de copiar essas páginas que eu vou deixar para download aqui na aula, eu vou guiar você lá na hora, a gente vai também criar a navegação entre as telas, só dessas, a gente já fez navegação, mas só dessas páginas que eu vou adicionar novas, né? Então tem alguns botões que eu tenho que criar os links. Aí depois eu vou falar sobre algo muito legal, que é sobre abstração de componentes. Então como que a gente consegue perceber coisas que estão sendo repetidas dentro da nossa página e também abstrair isso em componentes. Eu vou falando, meu cérebro às vezes ele tá 3 passos pra frente, eu vou falando, eu esqueço o que eu ia falar, e daí eu volto, e é isso aí. E daí depois a gente vai finalmente conectar o front com o back, fazer as coisas se conversarem. Então a gente criou a nossa API, vou botar ela pra rodar daqui a pouco, e aí eu vou começar a comunicar as coisas. Então o formulário realmente vai ter que criar o orfanato, o mapa vai ter que listar os orfanatos, o detalhe vai ter que ver o detalhe do orfanato. Então tem essas coisas assim que a gente vai fazer. Depois disso, a gente vai, então, cada uma das páginas e integrando com o back-end, e é basicamente isso. Aí a gente vai finalizar, então, o nosso dia. E parece pouca coisa, ou parece muita coisa, mas é o suficiente. É o suficiente, o tanto que você precisa aprender em um dia. E lembrando que amanhã e sexta-feira a gente vai focar no mobile, né? Então, já tá aqui, ó, 4º dia e 5º dia. E eu tô bem animado porque eu já codei o aplicativo mobile. Será que eu dou spoiler? Será que eu dou spoiler? Vou dar um spoiler bem rapidinho, mas é coisa rápida. Não, é só coisa rapidinha. Se o meu áudio bugar agora, quando eu abro o emulador, ele dá uma bugadinha assim, às vezes trava, fica tranquilo. Então esse aqui é o app mobile, tá? Sem spoiler só. Aqui eu dei uma bugadinha. Por quê? Porque o projeto não tá rodando local e aí ele dá esse errinho aqui. Mas, ó, aqui, pá, consegue ver o detalhe também. Ó, a gente vai ter aqui, navegação. Cara, vai dizer que isso aqui não ficou chuchu beleza, hein? Olha aqui, seleciona no mapa, preenche as informações. Então assim, ó, amanhã e sexta-feira a gente vai pegar esse projeto mobile. Deixa eu fechar aqui o emulador para ele não ficar bugando meu áudio. E hoje, então, bora continuar com o nosso front-end. Vou tirar meu rosto aqui, que ninguém quer ficar me vendo. E aí agora, bora aqui, deixa eu puxar o microfone. Belezinha. Vamos lá, finalizar a página de mapa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tô aqui, ó, na pasta que a gente tem lá o nosso projeto, então, das aulas. Você não tem essa pasta download, eu só criei ela pra colocar os downloads aqui que eu vou deixar pra você, né? Então, só pra eu me organizar. Mas a gente tem a pasta web e backend. Eu vou começar só com a web, backend a gente não vai utilizar por enquanto, daqui a pouco eu abro ele. E eu vou abrir essa pasta no Visual Studio Code. Já tá aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é yarn start. Isso aqui vai executar o projeto, né? Como a gente já tinha executando ele antes, ó. E vai abrir na localhost 3000, né? E aí tá lá o projeto que a gente criou até agora, que tá muito massa mesmo. Cara, esse projeto aqui ficou sensacional. Muito orgulho de desenvolver esse projeto, mas vamos lá. Agora a gente vai colocar só pra terminar essa página, eu quero colocar alguns pontos no mapa.
mais ou menos com isso aqui que o Thiago tinha feito, ó. Colocar esses pontinhos aqui no mapa, só pra gente ver como é que a gente faz isso e tal, e aí o resto eu vou te dar pronto, né? Não tudo, né? Só HTML e CSS, também não sai comemorando. A gente vai agora então fazer o seguinte. Aqui no nosso mapa, eu primeiro preciso começar a colocar uma marca no mapa. Então, cada marcação no mapa, que é essa de um lugar, dentro do leaflet, a gente chama de marker, né? Bem simples mesmo. Esse marker, eu jogo ele aqui embaixo do tile layer, ou antes, tanto faz, na verdade, só não pode ser dentro do tile layer, né? E aí o marker, ele recebe uma propriedade aqui também, chamada, só que não é center aqui no caso, daí é position. Então eu só troco aqui de center para position. E só de eu salvar isso aqui e voltar, ó, ele renderizou aqui uma coisa, só que não renderizou nada, na verdade. Porque eu preciso falar qual ícone que ele vai renderizar aqui dentro, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o meu ícone. O meu ícone, eu vou usar aquela imagem que a gente tinha exportado, que é esse map marker aqui, lembra? Como é que eu faço para definir esse ícone aqui? Para eu definir um ícone customizado, eu vou importar o leaflet, leaflet from leaflet e não React Leaflet. Agora, lembra que eu instalei esses dois. Então é o leaflet mesmo, é a biblioteca nativa, que não a integração dela com o React em si. E agora eu vou criar aqui uma variável chamada mapIcon, beleza? Que é igual a leaflet.icon. E aqui ele recebe algumas propriedades, mas a mais importante é o icon URL. Que eu preciso passar esse map marker img, que inclusive já está importado aqui em cima, porque eu estou utilizando ele para outra coisa aqui. E agora eu vou lá embaixo, dentro do nosso marker, e eu passo uma propriedade chamada icon, e passo o nosso map icon para ele. E agora, como um passo de mágicas, ele já surgiu na nossa tela. Agora a gente tem que configurar algumas coisinhas só nesse map icon, por quê? Por padrão, se eu não me engano, ele acha que o centro da imagem, tipo aqui, ó, mas o centro da imagem deve ser mais ou menos aqui, ó, no meio do sorriso aqui, né? É o ponto central do mapa, mas não é, na verdade, é essa pontinha aqui embaixo que indica a posição no mapa, né? Então não é esse ponto aqui no centro do marker. Então aqui quando eu defino o meu ícone, eu tenho que passar para ele um carinha chamado icon anchor, que vai ser qual a posição no ícone que representa o ponto mesmo, qual que é onde que identifica o ponto, né? Mas antes disso eu quero mudar também o tamanho desse ícone. Ele tá meio grande ali, né? Eu acho que ficou um pouco meio grotesco assim, né? Eu vou mudar aqui o tamanho dele para 58 de largura e 68 de altura. Deixa eu comentar aqui o icon anchor só para ver se ele dá uma reduzida. Na verdade, eu não acho que ele reduziu, né? Ele só meio que deu uma reposicionada. Talvez ele tava achando que o ícone era menor ou maior. Mas, beleza. Tá, o nosso icon anchor, aqui, o que a gente vai botar? 29, por que 29? Metade de 58. Então, horizontalmente, né, no eixo X é metade, é no meio. E no eixo Y é embaixo, no mais embaixo possível, ou seja, 29, 68, né? Pensando eixo X e eixo Y, né? Professor de matemática feliz nesse momento. Olha só, o ponto do mapa era aqui, ó, tá vendo? Sem o icon anchor, olha como ele ficava. Ele ficava o centro, mas agora ele tá aqui. Acho que deu pra entender, né? É isso aí. E agora o que eu quero fazer? Quando clica nesse maluquinho sorrindo aqui, eu quero abrir um pop-up. E aí a gente tem uma opção também aqui dentro do próprio React Leaflet, que se chama pop-up. Então eu vou vir aqui no meu marker, boto o meu pop-up. O pop-up, na verdade, ele tem que ter um conteúdo, então eu boto ele como uma tag que abre e fecha. E aqui no pop-up eu vou passar algumas coisas. Primeiro, close button, eu vou passar como false, para ele não criar um botãozinho automaticamente para fechar esse pop-up, o negocinho ali. E por enquanto aqui dentro eu vou colocar um texto só, por exemplo, o nome do orfanato. Então eu vou botar aqui, por exemplo, Lar das Meninas. E aqui depois a gente vai ter um link, então eu só vou salvar isso aqui pra gente ver como é que fica, ó. Eu clico, ó, e ele abre isso aqui. Tá, Diego, ficou uma desgraça. Ficou mesmo, verdade. Mas vamos dar uma arrumada aqui nele. Primeiro, o que eu vou passar aqui pra ele é um min width, que é a largura mínima dele, de 240, e o max width de 240 também. Isso aqui vai fazer ele ficar um pouquinho mais largo, tá vendo? Porque eu quero que ele tenha esse tamanho fixo. E agora eu preciso reposicionar ele aqui pra direita. Ele vai aparecer do lado do mapa, tá vendo? Aqui, ó, mais ou menos desse estilo aqui. Então eu tenho que posicionar ele pra direita. E aí eu fui testando uns números aqui. Agora não me peça pra explicar os números exatamente. Mas existe uma propriedade aqui que se chama pop-up anchor, né? Que é mais ou menos qual a posição na tela que ele vai renderizar. No eixo X eu botei 170 pixels, ou seja, ele vai pegar isso aqui e jogar 170 pixels para a direita. E no eixo Y eu botei 2 pixels, ou seja, ele vai jogar só de cima aqui, ele vai jogar só um pouquinho para baixo. Então, vamos salvar.
Ó, eu clico nele e ele vai renderizar mais ou menos ali. Tá, Diego, continua horrível. Tá, eu sei. Mas calma, a gente vai mexer um pouco no CSS desse carinha. Então o que eu vou fazer? Aqui no pop-up, ó, eu vou passar uma class name pra ele. Isso é permitido de acordo com a própria biblioteca do Leaflet. E eu vou chamar uma classe chamada map pop-up. E aí eu venho lá no meu CSS agora. E agora a gente vai dar uma estilizada nesse nosso carinha. Pera aí que eu tô pegando minha cola aqui. Vamos lá. Eu vou começar botando aqui, ó, page map. E aí eu vou pegar esse map traço pop-up aí que eu botei. E dentro dele vai ter uma classe chamada leaflet pop-up. Eita, tô escrevendo o que eu sei. Pop-up content wrapper. Beleza? Isso aqui é a classe que ele gera automaticamente, tá? É sozinho, isso aqui eu não botei nada. Então, isso aqui vai ser o pop-up mesmo, aquele fundo do pop-up. Primeira coisa que eu vou fazer, botar uma cor de fundo branca, porém com uma leve perda de opacidade, 20%. E aqui eu vou botar um box shadow muito maluco, que o Thiago botou lá. Então a gente clica aqui, ó, na box branca, ou não clica. Ai meu Deus, o Thiago tirou o box shadow, será? Bom, o Thiago acho que tirou o back shadow. Ou eu tô muito louco. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é, isso aqui. Também não. Não. É isso aí, né? Pronto. Então a gente não vai ter mais box shadow. Mas eu vou botar aqui um border radius de 20 pixels. Vamos salvar e já vamos ver como é que tá ficando, se deu algum resultado. Olha só, o border radius já aumentou, tá vendo? Ele ficou com box shadow ali. Então o que eu vou fazer aqui? Dar um box shadow nono pra gente ver se vai ficar muito estranho. Não ficou tão estranho. Até tá de boa assim. Beleza. Vou copiar isso aqui de novo. E agora vai ser leaflet pop-up content. Color 0089A5. Font size 20 pixels. Font weight bold. Tá, negritinho. Aqui eu vou botar um margin. 8 pixels em cima e 12, 8 pixels vertical, 12 horizontal. E aqui eu vou dar um display flex. Justify content space between. E align item center. Opa. Já vai dizer que não tá melhor, já. Não é que tá bom. Parece que piorou? Não. Vamos lá, vamos botar aqui o... Agora a gente vai pegar o link. O link a gente não criou lá dentro ainda, mas eu vou colocar aqui, ó. Essa âncora, que vai ser aquela flechinha. Então aqui dentro eu vou botar um ícone, que eu vou importar lá da biblioteca de ícones que a gente já tá usando, que é o FE Arrow Right, que é uma flecha pra direita, né? Então, aqui eu vou botar o FE Arrow Right e vamos botar aqui um size de 20 e uma color FFF. Aqui, como a gente tá usando o React Router DOM, eu já vou trocar a âncora por esse link aqui, porque a gente vai precisar fazer o link aqui com o to, né? Ele não precisa class name aqui, tá? É só salvar mesmo. E aqui agora eu vou dar já vou estilizar antes mesmo da gente ver como é que ficou. Então aqui, ó, no nosso A, aqui a gente vai dar width 40, height 40, background 15, C3, D6. Aqui tem um box shadow agora. Então eu vou clicar aqui, ó, vou copiar o box shadow. Se você quiser copiar na mão aí, boa sorte, né? Olha só os pixels aí. E aqui eu vou dar um border radius 12 pixels. Display flex também. Justify content center. E align item center. Beleza? Para alinhar ali o ícone no meio, né? Agora eu volto aqui. Leaflet pop-up tip container. Beleza? O que é esse tip container aqui? É a flechinha, a gente não vai ter ela. Então, se eu não me engano, a gente só dá um display none. Eu acho que é isso. Tenho quase certeza. Deixa eu salvar isso aqui pra ver se vai sumir ali a flechinha, senão eu tô doido. É isso aí mesmo. Ó, cara, já tá... Vai dizer, tá pronto praticamente, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra botar. Não, era isso mesmo. Fechou. Beleza, tá pronto, ó. A gente fez aqui o mapa e tal. E aí, conforme a gente vai colocando mais pontos no mapa... isso aqui já vai ficando certinho, né? Claro que isso aqui tem que depois preencher com as informações dinâmicas e tudo mais. Mas já tá ficando arrumadinho, né? Já tá ficando bem mais massa. Tá, agora como eu falei, eu vou deixar pra você baixar 2 páginas que vem a estrutura do HTML e o CSS. E aí essas páginas aqui, ó, deixa eu já acessar. Eu vou deixar essa pastinha pra você. Eita, CC pasteado. Download aqui, ó, com esses arquivos aqui, ó. Create, esses 2 CSS, então eu vou copiar os 2 CSS e vou jogar na pasta de
CSS lá das páginas. Perfeito? Ó, verdinho, os dois. Ó. Venho aqui nessas dois TSX, que são as páginas, e boto na pasta de páginas, que não é do CSS, não se confunda. Beleza? Ó, vou acessar eles não tem nada demais. É HTML, tá vendo? Ó, CSS, mapa de novo aqui, ó. Não tem nada demais. A gente pode dar uma passada depois, mas é bem tranquilinho. Aqui também, ó. CSS e tal, HTML, que nem a gente já tá acostumado. Aqui CSS. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar essas duas páginas novas nas minhas rotas. Então vem aqui nas rotas, ó. Duplico aqui em cima. Coloco uma nova do orfanato e outra para criar o orfanato. E aí cadastro elas aqui embaixo também. A do orfanato, para criar o orfanato, eu chamei ela de... Eu vou botar a rota assim, ó. Orphanage/create. Orphanage/create. É meio difícil falar essa palavra em inglês aqui, né? Em inglês eu já meti. Tá bom. E a outra vai ser orphanage/o ID do orfanato. E aqui eu posso usar mais ou menos lá como a gente usou no Node, lembra? Quando eu vou receber um parâmetro dinâmico, eu posso botar os dois pontos e falar que esse parâmetro aqui é algo que vai mudar, né? Pode ser 1, 2, 3, o ID ele é dinâmico. E aí aqui eu passo para essa rota o create orphanage e esse aqui eu passo só o orphanage. Vou salvar isso aqui agora. Nossa, eu dei um Ctrl S aqui no meu teclado que doeu. E agora eu vou lá no meu mapa. E esse botão de criar aqui, ó, eu vou redirecionar ele para orphanages/create. E esse botão aqui para visualizar o orfanato, eu vou trocar para orphanages/1, por exemplo, que seria o orfanato com ID 1. É claro que depois a gente vai fazer isso aqui dinâmico, né? Para cada orfanato trocar esse ID. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum link. Eu acho que não. Vamos salvar e testar se está funcionando agora. Aqui está a minha aplicação, beleza? Vou clicar aqui e... Olha lá. Bonitinho, né? Então aqui está a nossa página de detalhe do orfanato. Eu coloquei algumas fotos aqui embaixo. E aí o que a gente vai fazer? Para clicar na foto e trocar aqui em cima. Né? Bem simples, na verdade. Com React é bem de boa fazer isso aí. Mesmo sem React, na verdade, é bem simples. Aqui a gente tem um mapa que mostra a posição do orfanato. E tem um botão aqui, ó, ver rotas no Google Maps. Vamos tentar fazer para quando clicar aqui ele abrir já o Google Maps, mostrando a rota, né, em si. No mobile isso aqui funciona muito mais massa, mas tá bom, a gente pode fazer no web também. Aqui uns botãozinhos e tal, entrar em contato, e aqui já vem um ponto muito maluco que o Thiago... Eu falei pro Thiago, tu botou um botão de entrar em contato e na página de cadastro do orfanato não tinha cadastro de WhatsApp, né? E daí a gente... Aí eu vou ver o que eu vou fazer mais pra frente. Se sobrar tempo, a gente faz o contato via WhatsApp, senão a gente deixa como é que tá, porque tem que mudar na API também, tá? Mas então é isso aí, uma hora vai ter que entrar em contato. E aqui se eu clico em adicionar, olha, ele já vem aqui com o mapa. Tá um pouco não estilizado aqui, né? Tá meio colado aqui com o botão nome e tal. A gente vai dar uma organizada nisso aqui ainda. Mas eu deixei o mais cru possível essa tela, tá? Pra realmente a gente fazer ela do zero. Tem até algumas coisas que vão mudar um pouquinho aqui. Então, nome, sobre, as fotos aqui. Visitação, nome e atende final de semana. Se a gente olhar o layout do Thiago, eu tinha pedido umas alterações pra ele. E aí, o que aconteceu aqui, ó? O mapa tem que mudar um pouquinho, né? A gente vai mudar juntos aqui, bem rapidinho. As fotos aqui a gente mudou pra ser um pouquinho diferente. Adicionar aqui, ó, um do lado do outro. A gente vai fazer isso aqui também, bem de boa. Ele botou o número do WhatsApp aqui depois, ó. E aqui embaixo, o atende final de semana, ele tinha feito esse switch, esse componente switch aqui. E aí a gente vai vendo conforme vai sobrar tempo, senão eu deixo assim mesmo, esse componente, e depois você pode fazer também, seguindo aqui o layout do Thiago mais à risca, porque a gente vai mudando o layout e tal, e melhorando, né, então... Às vezes dá tempo de passar, às vezes não dá. Mas, vamos lá. É isso aí, né? Acho que eu já apresentei todas as páginas, então, seguindo aqui o nosso cronograma, finalizar a página de mapa, check. Copiando as páginas faltantes, que foi o download que você fez, teoricamente, check. Criando navegação entre as telas, check. E agora a gente vai para abstraindo componentes. O que é abstrair componentes? Tem várias coisas entre as páginas aqui que elas acabam se repetindo, tá? Eu vou dar um exemplo. Aqui, ó, no nosso site, essa sidebar, eu uso ela, e a estilização, inclusive, dela tá duplicada, tá? Eu uso ela aqui dentro da criação do orfanato e uso ela, por exemplo, dentro do detalhe aqui do orfanato. A mesma sidebar, a mesma coisa, com a mesma funcionalidade. Botão de voltar, tudo igual. O que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso aqui? Olha só que legal. Aqui no React, uma das grandes vantagens do React é a criação de componentes. Componentes são conjuntos isolados, que nem a gente já está vendo, conjuntos isolados de HTML, CSS, JavaScript, que podem ser reaproveitados, que podem ser... A gente pode repetir isso depois, né? Então aqui eu vou criar um componente chamado sidebar, beleza? Vou botar aqui ele como .tsx. A gente vai criar aqui um
componentes bem simples. O que eu faço? Importo o React e exporto uma função chamada sidebar que retorna um HTML. Bem simples mesmo. O que eu vou colocar aqui dentro? O HTML da minha sidebar. Ela está onde? Tanto na página create orphanage quanto na página orphanage. Então eu vou copiar aqui esse aside. Vou jogar aqui dentro de sidebar. Vou botar uma classe aqui só pra gente não se perder. Então eu vou chamar app sidebar, beleza? Falta importar aqui algumas coisas. Então se você está utilizando a função... se você está usando o VS Code aqui, se não me engano você dá um Ctrl ponto aqui, ó. Ele vai dar as opções de importação para os arquivos. Então eu vou aqui, ó, importar esse ícone de dentro do React Icons / Feather Icons. E o Map Marker Image, ele não consegue entender. Então eu tenho que copiar aqui a importação, ó. Jogo lá dentro e colocamos aqui dentro. Beleza, agora falta o CSS desse arquivo, que eu vou importar de dentro de ponto barra styles components sidebar.css. Então aqui, ó, a gente vai criar uma pastinha de components dentro dos styles sidebar.css. E aí eu vou aqui na criação do orfanato, aqui na page create orphanage, a gente vai pegar toda a parte da sidebar aqui, ó, toda essa parte onde está escrito aside. Aqui, ó, tudo isso aqui. Vai mover lá para dentro desse sidebar.css, que pode ser com letra minúscula, até porque a gente já está criando tudo com letra minúscula, CSS. E aqui eu troco tudo onde está esse page create orphanage, eu seleciono, vou dando um Ctrl D, ó, seleciono todos eles, deleto, e aqui jogo pro lado, e no aside eu boto a classe app sidebar, beleza? Que é a classe que a gente botou lá dentro. Salvo isso aqui, minha sidebar aqui agora, só trocar o nome da importação, salvo também. Agora a gente vai lá no create orphanage e colocamos a nossa sidebar aqui dentro. Só faltou uma coisa lá na sidebar que eu acabei esquecendo, esse método goback aqui, ó. Esse método goback, ele vem de dentro do use history. Esse use history vem dentro do React Router DOM. Então aqui a gente pega o go back, né, para voltar à tela. Agora eu vou botar a nossa sidebar aqui dentro, não estou mais utilizando esse go back, não estou usando essa importação, nem isso aqui. E agora eu escrevo aqui, ó, sidebar. E o meu VS Code já oferece para eu fazer esse auto-import, porque eu estou com essa opção habilitada ali nas configurações. Se o seu não importar, é só escrever aqui a importação do componente, ó, certinho, sem problemas nenhum. Beleza, vou salvar aqui agora, vou lá na criação do orfanato para ver se está tudo certo. Aqui é o detalhe, na verdade. Vamos lá, criação do orfanato. Ó, tudo certo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa no detalhe do orfanato. A gente tira aqui o aside e coloca sidebar. Ele já fez a importação para mim, tá aqui, ó. Vou tirar o que eu não estou mais usando, esse use history aqui também. Tudo o que não estou mais usando eu posso tirar daí. Salvo e, ó, vamos voltar agora, ó. Venho aqui. Tudo funcionando. E agora eu posso tirar o CSS também aqui, ó, do orphanage.css, tirar a parte da sidebar aqui de dentro também, para não ficar inútil, né? Posso salvar agora, ó, e tudo continua funcionando. Então a gente fez a nossa primeira abstração em componente, ou seja, a gente percebeu alguma coisa dentro da nossa aplicação que pode ser convertida em um componente, ou seja, ela está sendo repetida, está sendo reutilizado em mais lugares, e a gente fez uma reaproveitação, né? Um reaproveitação, nossa, um reaproveitamento aí do componente, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é que tem aqui tanto na página Create Orphanage, quanto na Orphanage Map, esse ícone aqui, ó, ele tá igual. Igualzinho. Então, nesse caso, ele não é um componente, né? Então, o que a gente pode fazer? Assim, tem várias coisas. Eu posso criar uma pasta utils aqui, por exemplo, e criar uma aqui chamada mapIcon.ts. Não precisa nem ser tsx, tá? Porque ele não é um componente React, então ele não vai ter HTML. Então é só TS mesmo, é só um arquivo como qualquer outro. Aí eu venho aqui na página, ó, pego ele, jogo aqui dentro e vou dar aqui um export default. Vou chamar ele de mapIcon mesmo. Vamos importar aqui o nosso leaflet from leaflet e trocar aqui, ó, leaflet para importação. E agora a nossa imagem, map marker image. Olha, meu Deus, o meu tab9 já fez a importação automática, que é aquele módulo de inteligência artificial que eu falei. Mas tá bom, já tá aqui certinho. E agora, nossa, Diego, adivinha quem fechou o VS Code inteirinho? Tá bom, tudo bem. Tô triste? Tô, mas tá tudo bem. Tá aqui já. Nossa. Aqui. Agora eu vou tirar aqui. Aqui no map. Eu tenho o meu map icon aqui embaixo. Então eu escrevo map icon. Deixa eu ver se ele dá a importação. Já deu a importação automática aqui pra mim. Ó.
Se o seu não deu, ó, é só fazer a importação aqui manualmente, não tem problema nenhum. Posso tirar o image agora, posso tirar o leaflet, ó. Eu vou cada vez tirando mais coisas dentro do meu arquivo, deixando ele mais sucinto, né? Então aqui eu tiro também, ó. Vou lá. Map icon. Faço a importação. Só arrumo aqui pra cima, tiro isso aqui, tiro isso aqui. No último agora no mapa aqui, ó, posso tirar já a imagem, tirar o icon aqui, tirar o leaflet aqui. Vamos botar aqui. Ah, aqui eu tava usando a imagem pra outra coisa, então não tira não, esquece. Vou tirar só o ícone. Aqui embaixo, map icon, vou dar um Ctrl ponto, aqui ó. E faz a importação, jogamos aqui pra cima, tira o leaflet. E agora esse CSS do leaflet aqui, como a gente tá usando ele em mais lugares, eu vou botar ele lá no meu app. Pra ficar aqui junto com o import do CSS global. Porque eu tô usando ele em 3 páginas já, o mapa do leaflet. Então já é uma coisa que não é de um componente específico, né? Então eu boto aqui. Salvo, fecho, salvo. E agora a nossa aplicação tá funcionando sem problemas nenhum. E aí a gente fez a nossa abstração de componente. Esse nível de abstração de componente, ficar criando componente pra conseguir reaproveitar esse código melhor, dá pra fazer bastante, tá? Cuida pra não tentar automatizar demais, criar componente, às vezes, pra qualquer coisinha criar componente, sabe? Porque uma das coisas interessantes de criar componente no React é você criar componentes que são realmente reaproveitáveis, que a pessoa possa reaproveitar aquilo sem ter que mudar muita coisa no código. Se você vê que você criou um componente, mas cada pessoa que vai usar aquele componente tá precisando adaptar muita coisa na hora de utilizar, não deveria ser um componente. Às vezes é melhor repetir código do que ter um código que faz muita mágica, entende? Isso é uma coisa bem interessante, tá? Talvez isso não seja tão claro pra você agora, mas é uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira, porque eu tentava sempre fazer a coisa com o menor código possível, né? Tem até aqueles memes, né, que falam, código de júnior, dei altos código grande, código de sênior, um código bem minificado, assim, né, super limpo. Na verdade, eu acho que não existe regra, mas se fosse pra ter uma regra, seria mais ao contrário ainda, né? O código de sênior vai entendendo, às vezes, que é muito melhor tu ter um código muito maior, mais completo, com nome de variável contendo 600 caracteres, mas que seja um código legível, que a pessoa que vai editar aquele código saiba realmente o que tá acontecendo ali, do que algo que faz muita mágica, né? Variável com nome, uma letra só e qualquer coisa assim. Tá, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos continuar aqui na nossa lista aqui de abstração de componentes, e agora a gente vai para a questão de conectar o front-end com o back-end finalmente. Agora o negócio começa a ficar super interessante, mais interessante que já é. O que a gente vai fazer? A primeira coisa aqui, ó. Eu vou acessar o nosso back-end que nós desenvolvemos na aula passada. Ele já tá aqui, tá? Não se assuste, esse aqui é o back-end mesmo, ó. E eu vou rodar o yarn dev, se não me engano foi esse endereço que a gente colocou. E agora ele tá rodando. Como é que eu faço para saber que ele tá rodando? Lembra que a gente tem um Insomnia, né? Então o meu tá abrindo aqui, ó, listar orfanatos, ó, listo, tá lá, tá listando já. O meu tá vindo um monte de orfanato aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui pra dar uma organizada nisso? Eu vou abrir o Beekeeper Studio, lembra? Que é o software que a gente utilizou pra lidar com o banco de dados, né? Vou abrir aqui o nosso banco de dados, e aí eu vou fazer algo bem legal aqui que eu já fiz algumas vezes sem querer, mas dessa vez é por querer. Eu vou dar um delete from orphanages. E não vou colocar a cláusula where, né? Eu vou deletar tudo. Então é isso aí. Caramba, hoje o circo pega fogo. Então agora a gente deletou todos os registros que a gente tinha dentro de orfanatos e imagens. Por quê? Porque eu quero o banco de dados mais limpo. E agora eu vou lá criar um único orfanato. Então lembra que eu tenho aqui os dados do orfanato. Eu vou criar ele. Então aqui com todas as variáveis. Beleza, já tá criado. Vou listar aqui. Não tem problema ele ter criado com o ID 8, tá? Não tem problema nenhum. Vou clicar aqui no detalhe, ó. Todas as rotas estão funcionando. Então eu vou deixar um orfanato só. Por enquanto, e depois a gente vai cadastrando mais, principalmente quando o front-end estiver funcionando. Posso fechar o Beekeeper Studio, Insomnia aqui, posso deixar minimizado, vai que eu preciso utilizar. Back-end agora, a gente não mexe mais, tá? Ó, deixa ele rodando aqui, não mexe mais, é isso. Minimiza o terminal e não mexe, não cancela o back-end, porque a gente vai precisar dele rodando a todo momento agora. E agora a gente vai começar listando, para começar aqui, ó, vamos ver, conectando front com back, tá? Pra gente começar a fazer as chamadas do front-end para nossa API, existe uma API nativa do navegador que se chama Fetch, ou seja, eu consigo fazer navegações do meu front-end pro meu... eu consigo fazer requisições do meu front-end pro meu back-end, buscar dados, pegar JSON e tudo mais. Porém, eu prefiro utilizar uma biblioteca
chamada Axios. E aí você vai falar, Diego, por que que você utiliza uma biblioteca chamada Axios e não utiliza a biblioteca que já vem nativa do próprio browser? Porque no Axios a gente consegue fazer algo bem legal, que é definir uma base URL, né? E mais coisas além disso, né? Não é só por isso que eu uso. Mas a gente consegue definir uma base URL, ou seja, um endereço que depois, na hora de eu fazer a chamada, eu não preciso escrever tudo isso. Eu escrevo só essa parte, porque o resto é igual em todas as chamadas. Então, o que que eu vou fazer? Olha só. Eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada Services. Services, geralmente eu coloco arquivos que se comunicam com o mundo externo, tá? Pode ser qualquer tipo de serviço. Pode ser um serviço para um banco de dados, para uma API, para um envio de alguma coisa, um IndexedDB, local storage, qualquer coisa assim. E aqui eu vou criar um API.ts, que é a configuração da nossa do como que o front-end se conecta com o back-end. Eu vou importar o Axios from Axios. E eu vou definir uma constante que é igual a axios.create. E aqui lembra que eu falei daquele base URL? Então tá aqui, ó, eu escrevo base URL. URL maiúsculo, tá? Um monte de gente escreve URL minúsculo aqui e fica horas procurando o erro. Mas é URL maiúsculo. Mas isso é o bom do TypeScript, tá? Porque se você escrever URL, provavelmente ele vai ficar vermelho. Delicinha de TypeScript. Tá, deixa eu voltar aqui. E agora eu boto HTTP, não HTTPS, porque a nossa API não tá online ainda. Localhost 3333, porque é o endereço do back-end, tá? Esse aqui é o endereço do back-end que eu quero. E eu vou exportar a nossa API. Export PY, tá? Export API. Vou salvar aqui agora. Por que a sidebar... tá. E agora o que eu vou fazer? Tem uns CSS aqui que eu esqueci de salvar. Eu vou salvar tudo, fechar todos os arquivos. E eu vou começar com a nossa página do mapa. Aqui, ó, listando orfanatos do mapa, tá? Então esse aqui a gente já completou, é só isso para conectar o front com o back. Agora eu vou listar os orfanatos do mapa. Como é que eu faço isso? Olha lá, vamos lá. Vamos aqui no nosso Pages, Orphanages Map, beleza? E agora eu preciso fazer o seguinte. Até agora, o que a gente estava fazendo? Eu coloquei esse marker aqui, essa marcação que representa um orfanato, eu coloquei ela de forma estática no HTML, então isso aqui tá... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui tá estático, né? Não adianta eu adicionar mais orfanatos no back-end, porque isso aqui não vai ser carregado do back-end em si. Então, o que eu preciso fazer agora é começar a carregar essas informações da nossa API. Então, agora a gente vai começar a entrar dentro de uma área do React que não é mais obscura, mas é mais interessante. Você precisa talvez prestar um pouquinho mais de atenção no que eu tô fazendo aqui dentro. Beleza? Então, desde a versão 16.8 do React, se não me engano, isso já faz... sei lá quanto tempo, cara. Vamos dar uma olhada aqui. React Blog 16.8. Vamos dar uma olhada. Quanto é que foi? Dia 6 de fevereiro de 2019. Não faz muito tempo. Veio a introdução dos hooks, né? Os hooks são funções que a gente consegue chamar aqui dentro do componente. E são funções para executar algum tipo de código. Por exemplo, eu posso chamar uma função aqui que ela vai executar assim que o componente for exibido em tela. Por exemplo, se eu estou no componente... Se eu estou no componente de mapa de orfanatos, eu quero que assim que o componente seja exibido em tela, eu faça um carregamento da lista de orfanatos. Eu carrego a lista de orfanatos lá da minha API. Então a gente vai usar uma função específica do React para fazer isso. Então vamos lá, como é que a gente faz isso aqui dentro da nossa aplicação? Eu vou começar importando aqui de dentro do React eu tô com o teclado errado. Um carinha chamado useEffect. Esse useEffect, como é que ele funciona? É uma função, como eu já falei, beleza? Então eu chamo essa função aqui dentro, dessa forma mesmo, não precisa se preocupar, tá? Eu chamo essa função e ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro dessa função é qual ação eu quero executar. O segundo parâmetro dessa função é quando que eu quero executar essa ação. Tá, Diego, mas como assim quando que eu quero executar essa ação? Eu boto um tempo aqui, eu boto alguma ação, o que eu faço? Na verdade é um vetor. Tá, mas agora complicou mesmo. Pô, o cara botou um vetor aqui de segundo parâmetro e tá falando que isso aqui é quando que vai executar. O que acontece? O useEffect do React ele funciona da seguinte forma. Eu quero que você execute essa função quando alguma dessas variáveis que estão dentro desse vetor, dentro desse array aqui, mudarem, tiverem o seu valor alterado. Se eu passo um vetor vazio, essa primeira função aqui vai executar apenas uma única vez. Tá, Diego, mas eu não posso colocar, por exemplo, a minha chamada API direto aqui dentro, ó, fazer a chamada API aqui, fazer um axios.get aqui, que é como a gente faz a chamada. Não pode, por quê? Porque dentro do React a gente tem alguns conceitos que fazem com que o componente, ele não seja essa função aqui não seja executada apenas uma única vez. Na verdade, um componente, sempre que ele tiver
sua propriedade, alguma propriedade dele alterada, e a gente já conheceu o conceito de propriedade, ou quando o componente acima dele ser alterado, ele sempre vai sofrer uma renderização, ele sempre vai sofrer um fluxo de renderização de novo, ou seja, essa função vai ser executada de novo. Então, se cada vez que esse componente aqui for recriado em tela, a chamada API acontecer de novo, a gente vai ter várias chamadas API acontecendo, beleza? Se eu coloco essa chamada API dentro do useEffect, o useEffect ele consegue controlar isso pra gente, para chamar ela realmente uma única vez enquanto esse componente for visível em tela. Então, sempre que a gente for fazer algum tipo de chamada API, qualquer coisa assim, assim que o componente for exibido em tela, a gente cria um useEffect, beleza? É mais ou menos isso. É claro que daria para eu entrar aqui muito mais a fundo para falar sobre hooks, quais são os hooks, por que utilizar, como que era antes, como é que era depois, mas assim, tem vídeo no YouTube sobre isso, tem post no blog da Rocket City. Eu não vou conseguir me aprofundar muito aqui falando sobre isso, eu vou mais utilizar na prática e a gente vai entendendo na prática o que é, o que não é e realmente vendo como é que funciona. Aqui dentro, como eu falei agora, eu vou pegar a minha API, então eu vou escrever API, ó, ele já dá a opção do auto-import, porque eu tô com a opção de auto-import habilitada no VS Code. Eu vou dar api.get, né, eu quero fazer um método get, uma requisição do tipo get, que nem a gente faz lá no Insomnia. A lista de orfanatos aqui, ó. E agora eu passo só esse endereço aqui, ó, no final. Não preciso, posso botar barra se eu quiser, ou não preciso. O Axios vai juntar pra mim tudo certinho. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo a requisição, essa requisição aqui, ó. E ela me devolve os nossos dados. Então ela me devolve uma resposta. Geralmente eu chamo de response, isso aqui, ou data, ou qualquer coisa assim. E aqui dentro, ó, vamos dar um console log pra ver o que vem dentro desse response. Eu vou salvar isso aqui agora. Venho no meu navegador. Vou abrir o meu DevTools. Abro aqui o meu console. Eu acho que não tô... eu não tô executando o React porque eu fechei o VS Code sem querer antes. Então deixa eu executar aqui o yarn start de novo, né? O nosso projeto React. Beleza, já tá lá. Venho aqui, ó. Abro o meu console. E tá lá, ó. Tá vendo que ele deu... Deixa eu dar um F5 aqui, ó. Porque ele vai mostrar melhor. Tá vendo que ele deu aqui em cima esse console log? Deixa eu aumentar um pouco porque... Aí, ó. Esse console log aqui, ó. Tá vendo? Então, esse nosso response, ele é um objeto, tá vendo? Porque ele começa com chave. Dentro dele eu tenho config, data, headers, request, status, status text. O que é importante pra mim aqui? Data, principalmente, tá? O header, beleza, tem umas coisas que são interessantes, mas o data é o mais importante, porque o data é aquele meu array que tem os orfanatos ali dentro. Então, se eu der um console log só no response.data, eu vou ver que dentro dele vem o nosso array de orfanatos. E aqui tem, para cada posição do array, um orfanato com todos os dados dele, beleza? Nome, tudo, todas as informações que a gente precisa. E é isso que a gente precisa para começar a formar o nosso mapa aqui dentro. Então, eu sei que dentro do nosso response.data, eu tenho os meus orfanatos. E agora eu preciso usar essa variável, eu preciso salvar essa variável em algum lugar para conseguir utilizar dentro do componente. E aí, se você está acostumado com o JavaScript tradicional, o que você poderia pensar? Tá, eu vou criar uma variável aqui em cima, por exemplo, um let orphanages, beleza? Alguma coisa assim, inicio como um array vazio, né? Alguma coisa assim. E aqui eu só substituo o valor dessa variável, e aí eu saio utilizando aqui o orfanatos aqui embaixo. Porém, infelizmente ou felizmente, no React não funciona dessa forma assim. Por quê? Lembra que eu falei que no React tem alguns momentos que esse componente aqui ele vai renderizar de novo, ele vai ter um ciclo de renderização do zero. Renderização significa mostrar o componente em tela, ou recarregar o componente, né? Renderizar aquele componente em tela. E o que acontece? Se eu só fizer essa alteração, ter uma variável aqui, fizer a alteração do valor dela aqui dentro, e utilizar essa variável aqui dentro do meu componente, quando essa variável aqui mudar de valor, quando ele chegar nessa linha aqui, ó, o componente não vai mostrar o novo valor da variável. Por quê? Uma variável tradicional, ela não causa no componente um novo ciclo de renderização, não faz esse componente recarregar e mostrar as informações atualizadas. E para isso a gente vai usar um conceito do React, que com esse último conceito a gente vai fechar os 3 conceitos mais famosos do React, que com eles você sai construindo a grande maioria das aplicações, que é componente, propriedades e estado. Componente e propriedade a gente já falou, e agora a gente vai falar sobre estado. Estado é qualquer tipo de informação que eu queira armazenar dentro do meu componente. Qualquer tipo de informação que vai ser manipulada pelo meu componente. Da forma mais bruta, da forma mais fácil de compreender é isso. Então, sempre que eu tiver uma variável que precisa ser alterada pelo próprio componente, certo? Eu vou salvar no estado. Como é que eu faço para criar o estado? Eu dou um const, né? Dou um nome aqui para o estado. Isso aqui a gente já vai substituir, então não se prende a esse nome aqui. Eu dou um use state e aqui eu defino qual que vai ser o valor que essa variável vai iniciar. Então, se é uma lista de orfanatos, vale a pena eu iniciar ela como um array vazio.
né? Então eu começo com uma lista vazia e depois eu preencho ela. Não é legal a gente começar aqui nesse caso com nulo ou qualquer coisa assim, porque pode acabar dando erro aqui no processo de renderização, beleza? E aí, agora, o que que acontece? Esse useState, ele não retorna pra gente só a lista, né? Ele não retorna essa lista aqui e aí a gente pode fazer esse tipo de alteração. Tá até vermelho aqui, ele não deixa fazer esse tipo de alteração. Mesmo sendo uma constante, tá? Mesmo botando um let aqui, ó, ele parece aqui que vai dar tudo certo, mas vai por mim, não vai dar certo. O que que a gente tem que fazer aqui? O useState, ele retorna um array, um vetor. E aí, para eu conseguir trabalhar com esse array, eu posso desestruturá-lo, ou seja, eu boto esse tipo de notação, né, com colchetes do lado esquerdo aqui do nosso componente, do nosso useState. Aí aqui dentro ele devolve duas coisas. A primeira informação desse vetor é o array, então é o array de orfanatos, que no primeiro momento está vazio, depois ele vai estar preenchido com a informação. E a segunda informação que ele retorna é uma função para eu poder atualizar o valor desse array de orfanatos. Então aqui geralmente a gente chama essa função de set e o nome da informação que a gente tem aqui no começo, porém com letra maiúscula. Então, set orphanages, beleza? Então agora eu tenho a lista de orfanatos e uma função para atualizar essa lista. Agora aqui embaixo, ó, quando eu for atualizar essa lista, então eu boto no lugar aqui, ó, de fazer igual, eu só boto aqui set orphanages e boto por volta do meu response.data, beleza? Então eu estou setando essa lista e agora essa variável aqui, ó, ela vai ter o meu valor dos dados que são retornados aqui da minha API, beleza? Olha que legal que a gente vai poder fazer para testar que esse componente aqui está sofrendo um fluxo de renderização. Olha só, eu vou colocar um console log aqui dentro do meu componente. Aqui, ó, tá vendo? Se fosse um JavaScript tradicional, o que ele ia fazer? Esse console log ia ser executado apenas uma única vez, certo? Olha só, eu vou salvar e vou abrir aqui o meu terminal, vou dar um F5, e olha o que acontece. O console log aqui executou duas vezes, uma primeira vez vazio e uma segunda vez preenchido. Por quê? Na primeira vez que esse console log executou, a minha lista de orfanatos estava vazia, tá vendo? Aí o meu useEffect executou, foi lá na API, buscou os orfanatos, preencheu os orfanatos. Quando eu faço esse set orphanages, o que acontece é que essa função ela é chamada de novo. Ela renderiza o componente de novo, faz todo HTML do zero, beleza? E também fez um novo console log. Então a gente chama isso no React do ciclo de renderização, beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essa variável de orfanatos para listar os orfanatos no mapa. Qual que é a informação aqui que eu quero repetir? Para cada orfanato eu quero ter uma dessa informação. É toda essa marcação aqui, ó. Então eu venho aqui nesse marker, ó, e eu dou um Ctrl X, eu deixo ele salvo ali. E agora o que eu quero fazer? Para cada orfanato eu quero listar um daquele marcador. Como é que a gente pode fazer isso? A maneira mais fácil da gente fazer isso no React é colocando aqui as chaves para indicar que a gente quer colocar um código JavaScript aqui dentro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha lista de orfanatos e eu vou percorrer ela utilizando o map. Por que eu vou percorrer com map e não com for each, por exemplo? Porque o map eu percorro uma lista e retorno algo. O for each ele só percorre a lista, ele não tem nenhum retorno de dentro dele. Aqui então, para cada um dos orfanatos, eu vou aqui botar chaves de novo, eu vou retornar aquele marker, beleza? E agora, essa variável de orfanato aqui, ó, eu vou substituindo ela nos lugares que eu preciso substituir. Então aqui, ó, essa aqui é a primeira informação. Eu vou botar aqui orphanage.latitude, beleza? Na segunda informação aqui, eu vou botar orphanage.longitude. Eita, mas aqui a gente já pode começar a perceber que ele está dando erro. Por quê? Ele não sabe qual que é o formato dessa variável orfanato. Tá vendo que ele está como never aqui, quando eu passo o mouse por cima? Ele não sabe como que é o formato, quais variáveis existem dentro de orfanato. Por quê? Quem sabe essas informações? É o back-end, não é o front. Então, o que eu faço aqui? Eu crio uma interface chamada orphanage. E aqui eu falo quais informações do orfanato eu vou utilizar nessa tela aqui. As informações que eu vou utilizar do orfanato nessa tela é o ID, que é um número. Eu vou usar a latitude, que é um número também. Eu vou usar a longitude, que é um número também. O que mais? O nome. Eu acho que é só isso. Então, eu vou botar aqui o nome, que é uma string. Eu não preciso colocar todas as informações do orfanato, só aquelas que eu realmente vou utilizar nessa página, tá? E aqui agora, ó, dentro do useState, ele recebe um generic, que a gente fala no TypeScript, que é como se fosse um parâmetro de tipagem. Eu estou falando para o meu useState, aqui eu boto sinal de menor e maior, eu estou falando para ele que a lista que eu vou armazenar dentro dele vai ser uma lista de orfanatos. Porém, como é uma lista, eu preciso indicar que é um vetor, colocando o colchete aqui no final. Então, eu estou falando que esses orfanatos aqui, ó, é um vetor de
um objeto com esse formato aqui. E aqui, quando eu passo o mouse por cima, a gente pode ver que ele já alterou aqui, ó, não é mais never. E agora, quando eu vou lá embaixo, ó, o latitude, longitude, ele já não tá mais dando erro. E se eu venho aqui no título, ó, coloco uma chave para botar um código JavaScript aqui dentro, orphanage, ponto, ó, ele já identifica nome, longitude, latitude, ID. Dou um name aqui, ó. E aqui eu quero botar o ID. Para botar o ID aqui, ó, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou botar chaves aqui por volta, troco isso aqui por aspas, para conseguir botar uma variável, e aqui eu boto orphanage.id, beleza? Vou salvar isso aqui agora, voltamos lá, e olha lá, já apareceu o orfanato lá no cantinho, que foi onde que a gente tinha cadastrado realmente, lá na minha API, né? O seu, ele tem que estar no lugar onde você cadastrou originalmente, né? Então, se eu clico aqui, ó, já tá inclusive mostrando o lar das meninas. Só que ele tá mostrando em cima, que o desgracento não respeitou a minha... Meu anchor ali de botar, mó trabalho pra botar o negócio do lado e não funcionou da maneira correta. Beleza, F total, Hip Diego. Tá, mas vamos continuar, isso aqui não é o mais importante. Outra coisa que é super importante aqui, a gente pode ver que deu um erro aqui no console. Each child in a list should have a unique key prop. Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente faz um map dentro do React, que a gente faz uma estrutura de repetição, o primeiro item que vem no HTML dentro do map, ele precisa ter uma propriedade chamada key, obrigatória, tá? Que bota qual que é o campo único para cada orfanato, qual que é a maneira que a gente consegue identificar um orfanato, aquela informação que é única para cada um. A gente coloca sempre o ID ou aquilo que a gente consegue que não é duplicado, não tem como ser duplicável, beleza? Deixa eu só mover aqui para cima, salvo, e aí o erro já vai sair dali de cima. E aí a nossa lista de orfanatos já está funcionando, ó. Ele vai listar aqui. Conforme eu vou cadastrando mais orfanatos lá na nossa API, eles vão aparecendo aqui. Então posso aqui, por exemplo, no Google Maps, vou cadastrar, por exemplo, um aqui nesse canto aqui, ó. Copio aqui latitude e longitude, venho aqui no Insomnia, coloco aqui, pego a longitude, coloco aqui, tiro o zoom aqui no final que não precisa. Vamos cadastrar outro orfanato com o nome outro orfanato, beleza? Vou dar um send, já cadastrou, volto aqui no mapa, dou um F5 e olha lá, já tá os dois orfanatos lá. Então já tá esse aqui e já tá esse aqui. O meu pop-up aqui não ficou na posição certa, né? Eu não sei o que eu fiz de cagada aqui. Depois eu dou uma olhada. Não é tão importante, tá? É mais coisa visual mesmo. Mas agora eu clico aqui, ó, e a gente pode ver que aqui na descrição ainda não são os dados do orfanato em si. Porém, a gente já terminou mais uma parte, que é a listando orfanatos do mapa. Falta o detalhe do orfanato e a criação do orfanato. E aí o nosso front-end tá finalizado. Mas essa parte final agora do detalhe da criação, ela é um pouquinho mais complexa, não é difícil, né? É complexa só. Porque a gente vai ter as fotos, aqui vai poder trocar entre as fotos, o título, a descrição, aqui tem uma posição do mapa, as rotas, as informações, e daí na parte da criação vai ser um pouquinho ainda mais completo, porque a gente tem aqui a latitude e longitude, tem que preencher os dados, tem as fotos também que a gente não fez ainda, então tem mais coisas pra gente fazer. Mas bora lá que tá ficando massa, vai dar pra fazer tudo e bora. Bora agora então pro detalhe do orfanato, né? Eu vou clicar aqui, ó, ele já tá indo pro endereço certinho aqui. Agora eu vou começar a preencher as informações em tela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma nova chamada API lá dentro do orfanato, então eu vou até copiar esse use effect que a gente já tem aqui. Posso copiar o estado também. Eu vou começar a copiar... tá, eu vou copiar aqui essa parte aqui, o estado e o use effect. Vamos botar lá dentro do componente de orfanato aqui, ó. Vamos importar o use state do React. Vamos importar o use effect do React. Vamos importar a nossa API, que tá aqui, ó. E agora, esse nosso objeto do orfanato aqui, ó, vamos copiar aquela interface que a gente tem lá dentro. Botar aqui. Agora eu não vou usar o ID, eu acho... Não vou usar o ID. Vou usar aqui o nome, vou usar a descrição também, description. Vou usar praticamente, acho que todas as informações do orfanato aqui agora. Latitude e longitude, que já tá ali. Vou usar as instruções de visita, que é instructions. Vou usar esse cara aqui, que se não me engano é o opening hours. É isso, né? E vou usar o open on weekends. E o telefone eu não tenho, então por enquanto eu não vou colocar. Beleza, agora não vai ser mais uma lista de orfanato, vai ser um orfanato só, né? Porque eu tô no detalhe do orfanato e não no mapa. Então posso tirar o colchete aqui, ó. E agora o que eu vou fazer? Não vai ser mais no plural, vai ser dessa forma aqui. E agora, como é que eu vou iniciar esse orfanato aqui? Eu posso iniciar dessa forma aqui, vazio, e aí fazer uma tratativa
Porque dele pode estar ou undefined ou preenchido com o orfanato. Então, nesses casos, o que a gente faz? Geralmente a gente coloca um if aqui antes de tudo, verificando se não existe, se o orfanato não foi carregado ainda, eu retorno algum sinal de carregamento. Então eu posso botar aqui um carregando por enquanto. Mas geralmente é claro que a gente faz um spinner, uma skeleton screen, uma coisa mais legal, assim, o shimmer effect também, que é muito massa, né? Tipo, que é aquele carinha assim, ó. Tem aqui no blog da Rocket, deixa eu só mostrar. Aquela interface assim, ó, que não tem conteúdo, mas ela fica piscando, assim, é bem legal, né? Ó, ao invés de tu botar só um spinner, tu faz uma interface fake, assim, tem vários projetos que fazem isso. A gente tem alguns conteúdos, inclusive o Rods fez um clone do LinkedIn mostrando esse efeito todo, ficou bem legal no React para web. Mas vamos lá. Agora, aqui é set orphanage, não mais orphanages. Aqui vai o ID agora do orfanato. Então aqui, ó, eu preciso pegar o ID do orfanato. Só que o ID agora tá vindo aqui pelo endereço, tá vendo? Então como é que eu pego esse ID que tá aqui em cima? Lá de dentro do React, React router DOM, eu tenho um carinha chamado use. Aqui eu tenho use params. Tá vendo? Então eu vou usar esse use params. Vou fazer aqui, ó, const params é igual a use params. Esse params aqui, ele veio como vazio, tá vendo? Ele não... Eu preciso definir também quais são os parâmetros que eu posso receber. Então eu vou declarar uma interface aqui chamada orphanage params, ou root params, alguma coisa assim. E aqui eu falo que eu vou receber um ID, e esse ID, ele é uma string, na verdade, porque ele tá lá, mas eu vou declarar ele como numérico aqui, não tem problema. E aqui eu vou falar, então, eu posso colocar o seguinte, as orphanage params. Na verdade, eu acho que eu não posso botar ele aqui. Na verdade, eu acho que ele já tá tipado aqui, params. Deixa eu ver um negocinho aqui, se eu botar params.id, deixa eu ver se ele vai... ele já... Não funcionou não. Tá, beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Como é que eu posso fazer isso aqui da melhor forma? Eu vou fazer um const id. Vou pegar o id de dentro dos params, né? Eu tô desestruturando. E aqui pra setar o tipo dos params, porque eu acho que eu não posso passar esse tipo aqui. Ou posso? Eu posso. Então eu posso passar aqui como um generic também. Eu tô fazendo isso aqui na hora, né? Então eu não preparei, por isso que eu tô descobrindo aqui na hora. Orphanage params does not satisfy the constraint ID string. Tá. Porque aqui o ID, ele é uma string e não um numérico, né? Como eu falei, o string, ele... quando a gente bota um parâmetro aqui na URL, ele é sempre uma string, tá? Não tem como ser um número, eu não posso guardar um número lá no endereço. Então por isso aqui é uma string. E aqui agora, então, eu uso params.id, pego os dados, seto dentro do orfanato. E aqui, ó, tá vendo que ele até ficou com... O meu, porque eu tô usando uma biblioteca do SLint aqui, mas ele ficou com errinho. Por quê? Porque ele falou basicamente que eu tô usando uma variável aqui dentro chamada params.id e eu não coloquei ela aqui dentro desse array, né? Diego, mas não faz sentido eu colocar o params.id. Vamos lembrar que o useEffect faz. Ele executa essa função quando as informações dentro desse array aqui mudarem. Se eu deixar esse array vazio aqui, o que vai acontecer? Olha que interessante, isso aqui é super interessante pra gente conhecer, tá? Eu vou salvar esse arquivo. Tô aqui no detalhe, tá? Ele executou a chamada API, beleza? Ó, vou dar aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Ele executou. Essa aqui é a chamada API, ó, buscou todos os dados do orfanato. Agora, olha que interessante. Eu vou trocar o ID do parâmetro aqui direto na rota, o ID do orfanato. Vou botar de 9 para 8, vou dar um Enter. Aqui ele carregou do 0. Esse é o problema, ele carregou do 0 a nossa página, porque quando eu dou um Enter aqui na página, ele faz o recarregamento total. Mas, se o parâmetro aqui em cima mudasse por um link de dentro da nossa aplicação e não por um Enter que o usuário deu aqui na tela, se eu não colocar esse params.id aqui dentro desse nosso array, ele não vai fazer a chamada na API buscando os novos dados. Porque o params.id mudou, mas como o array está vazio, isso aqui não vai executar de novo. Então, sempre que eu uso uma variável dentro do useEffect, bem provavelmente 99,9% das vezes você vai utilizar essa variável também aqui no array, que a gente chama esse aqui array de dependências, que são as informações que ao mudarem eu quero que essa função execute de novo. E agora eu vou pegar essas informações que estão aqui no meu orfanato e vou começar a botar elas em tela, beleza? Então aqui na imagem, vou começar com a primeira imagem aqui, ó. Vou começar pegando a do meu orfanato. Aqui agora faltou eu colocar, né, as imagens. As imagens, elas são um array de URL, né? Como é que eu tinha feito aqui as imagens? Deixa eu ver. É um array que contém path e ID.
Então, eu vou botar aqui que elas têm path, que é uma string, e o id, que é um número. O id eu não vou usar, então eu posso deixar só assim. E como é um array, eu posso botar ou o colchete aqui no final, né? O TypeScript permite isso. Ou eu escrevo array com A maiúsculo e boto esse ponto, sinal de menor e sinal de maior aqui no final. Dá pra fazer das duas formas, tá? Quando é um objeto que eu escrevo aqui dentro, eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó, escrever array mesmo, porque eu acho que fica mais declarativo, fica mais fácil de ler, tá? Então, beleza, agora eu venho aqui embaixo, orphanage.images, vou pegar a primeira imagem e vou botar o path dela, que é a URL, né? O endereço, na verdade, no detalhe aqui, ó. URL, na verdade, não é path. Então aqui eu vou pegar URL e vamos colocar aqui dentro. Aqui no alt é o nosso nome do orfanato. Essas imagens, as outras imagens do orfanato, eu vou deixar aqui por enquanto sem mexer, daqui a pouco eu preencho. Aqui eu vou botar, então, o nome do orfanato. Aqui ele quebra às vezes essa indentação. Aqui eu vou dar um enter. Vou botar orphanage.description, beleza? Aqui a latitude e a longitude, então orphanage.latitude, orphanage.longitude. Aqui não precisa mexer mais em nada. Novamente aqui embaixo, ó, position, latitude e longitude, então na posição do marker. Ver rotas do Google Maps, por enquanto não vamos botar instruções para visita aqui. Vamos colocar o nosso orphanage.instructions. Aqui, vamos botar orphanage. Meu Deus. Opening hours, beleza? E aqui agora, nesse atendemos fim de semana, seguindo o layout aqui do Thiago, tinha uma outra variação aqui que era o não atendemos fim de semana. Então aqui o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar todo esse box aqui do Open on Weekends, vou dar um Ctrl X. E aqui, ó, eu vou botar um JavaScript, porque eu vou fazer uma condição. Se orphanage.open on weekends, ou seja, se o orfanato abre aos finais de semana, vou fazer um if ternário, ou seja, aqui é a condição do if, e agora aqui eu posso botar do else, né? Então, se isso, ou isso, né? Se isso, então isso, ou isso. E aqui agora, então, como eu quero mostrar um HTML, eu posso, de várias linhas, eu posso botar um parênteses por volta, aí vai ficar mais ou menos alguma coisa assim, ó. Então, se o orfanato abre aos finais de semana, eu vou botar isso aqui, ó. Se não, eu vou botar de novo aquilo ali, só que trocando o texto para não atendemos fim de semana. E vou trocar também as cores para vermelho daí, então eu vou botar uma classe aqui chamada don't open. Dead inside, não, brincadeira. Don't open. E aqui a gente bota essa cor que meu Figma travou. Eita, Giovana. O conteúdo tá fora aqui, eu não consigo selecionar. Deixa eu ver se eu consigo achar o conteúdo. Tá, aqui que eu... Ai, meu Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse layout aqui. Duplicate, porque esse aqui é o layout do Thiago, então eu não consigo mexer muito. Assim ele gera uma cópia pra mim. Eu consigo pegar as cores aqui pra já passar pra você de uma maneira mais legal. Achei que eu conseguia, né? Mas o que o Figma tá fazendo comigo? Deixa eu botar aqui uma artboard por volta, quem sabe isso resolve. Tá, vou fazer um quadrado aqui, ó, e pronto. Vamos resolver da maneira programador gambiarra aqui, ó. Pego a cor, jogo lá, don't open. Agora eu vou lá no meu CSS do orfanato aqui, ó. No Pages, Orphanage. Vou aqui no Open on Weekends. Vou duplicar e vou botar aqui uma classe a mais, don't open. E vamos trocar aqui agora o gradiente. Agora o gradiente me ferrou, né, meus amigos? Ele vai de FFF. Então eu vou botar dessa cor aqui. Não, tem que ser mais claro. Então vou botar aqui, ó. Aqui. Para essa cor aqui, FFF. A borda aqui também. Com certeza eu vou conseguir pegar aqui. Aqui, ó. Vamos jogando aqui as cores. Você pode copiar. E a cor do texto, na verdade, é a mesma que está aqui dentro. Então só coloco a cor aqui. Vamos lá, salvei agora. Vamos aqui no Happy. Vamos dar um F5. Então ele já trouxe as informações aqui. A descrição ele não trouxe. Name.
Ah, era about, não era description, na verdade, né? Então, vamos selecionar aqui, ó, description, trocamos para about, e viemos aqui embaixo e trocamos para about também. About. Sobre o orfanato. Tá, por enquanto, claro que tá feio, né? Aqui o mapa já renderizou, ele renderizou com uns negocinho meio estranho ali no meio, mas tá tudo bem. Não atendemos fim de semana. É verdade isso? Open link, falso. Verdade, não abre mesmo. Então tá aqui, ó, já estilizamos, ficou bem bonitinho, né? Vermelhinho ali, como o Thiago tinha colocado. E se eu criar um novo orfanato aqui que atende fim de semana, eu não vou criar porque vai estar na mesma latitude e longitude. Depois a gente testa isso aqui. Eu vou deixar esse botão de entrar em contato comentado por enquanto, que a gente não fez isso ainda. Tem que botar o campo de WhatsApp lá e tal. E aqui agora falta algumas coisas, listar essas fotos. Então para listar as fotos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas fotos aqui só. E vou fazer o seguinte, eu vou percorrer as imagens do orfanato e para cada imagem eu vou retornar esse carinha aqui. Primeiro elemento dentro do map precisa ter uma key. A key precisa simbolizar o que é único em cada imagem. E aqui eu vou falar então que a imagem tem um ID, que é um número, para a gente usar ele como único, né? Image.id. Aqui no src eu vou colocar image.url. E aqui eu posso botar posso botar o orphanage.name mesmo. Class name aqui active, eu posso deixar em todas por enquanto. Ele vai mostrar todas as fotos, já tá aqui. E agora eu vou ter que fazer aquela questão de clicar nas imagens e mostrar qual imagem tá ali sendo exibida, né? Então a gente já vai fazer isso aqui. Aqui ver rotas no Google Maps também a gente vai ter que fazer. Então deixa eu procurar um negocinho aqui. Google Maps Route Link. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa assim. Dynamic link to Google Maps Route Planner and always use car as preferred form of transport. Então tá aqui, só que aqui eu... Directions. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma forma mais fácil da gente botar. Latitude e longitude. Get started, maps, URL, generate Google Map link with directions using latitude. Aqui, ó, eu acho que deve ser isso aqui. Origem e destino. Será que eu consigo passar só o destino? Será que isso existe? Porque senão... abri o Discord sem querer. Será que eu consigo passar só o destino ao invés de passar a origem? Porque daí a origem ele pode pegar a minha. Vamos testar, né? Eu vou pegar aqui, ó, nesse Hots Google Maps, vou jogar esse endereço que eu copiei. Vou tirar essa parte do origin, vou deixar só o destination. Aqui agora eu vou trocar para chaves por volta, aspas, para eu conseguir botar a variável dentro. Aqui eu boto a minha orphanage.latitude e aqui eu boto a minha orphanage.longitude, beleza? Vamos salvar isso aqui agora. Eu venho lá no Rap, clico em ver no Google Maps. Ah lá, rapaziada, deu certo. Top. Só vou botar aqui um target underline blank. E aqui eu preciso botar também um hell no opener, no heifer, para evitar ataque. Então basicamente eu quero abrir uma outra aba. Isso aqui é só uma dica de segurança mesmo. E aqui agora, então, se eu clico, ele já abre as directions para aquele mapa. Então eu tô aqui, da Rocket City, e vai até lá. Beleza, perfeito. E agora, então, falta essa partezinha aqui das imagens. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar um outro estado aqui dentro da minha aplicação, que vai armazenar qual que é a imagem ativa, qual que é a imagem que o usuário clicou aqui, que ele está querendo ver aqui em cima. Então, eu vou criar um novo estado que eu vou chamar Active Image Index. Qual que é o índice no array da imagem que está ativa, beleza? Set Active Image Index é igual a use state e ela vai começar com 0, porque eu quero a primeira imagem como a imagem ativa. Aqui onde está esse 0 aqui agora, eu vou botar o nosso Active Image Index. E agora basta eu mudar essa variável aqui do Active Image Index, que ele vai renderizar o componente de novo, vai recarregar isso aqui e vai mostrar a imagem correta. Cara, o React ele é muito simples de fazer as coisas. Ou seja, agora aqui no meu botão, vou até dar um Enter aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um onClick nesse botão aqui. Aqui dentro eu quero disparar uma função, então eu posso escrever essa função aqui dentro mesmo, ó, como uma arrow function, tá vendo? Eu vou chamar o nosso set Active Image Index,
passando o nosso índice da imagem, não o ID dela. Como é que eu pego o índice da imagem? Toda vez que eu faço um map no array, a primeira posição é o elemento, né, do array, e a segunda posição, se eu botar o parênteses aqui por volta, é o índice daquela iteração sobre o array. Então eu pego o index aqui dentro e coloco aqui. E agora, como um passo de mágicas, tcharam, já tenho aqui a nossa troca de imagens. Facinho, facinho, facinho. Falta o quê? Eu colocar a classe active, baseada se a imagem está ativa ou não. Então aqui no class name, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um if, digamos assim. Se a active image index é igual o índice da imagem, eu vou colocar uma classe active, senão não boto nada. Salvo agora, olha só, essa imagem está com opacidade baixa, tá vendo? Se eu clico nela, já troca certinho. Cara, isso aqui é chuchu beleza, né? Meu Deus do céu, na época que eu usava o jQuery que nem um maluco. Mas tudo bem, o jQuery também resolvia isso aqui de uma forma super simples. E hoje o JavaScript tradicional também resolveu isso aqui de uma forma simples, né? O React é super lindo fazer isso aqui no React, mas não é onde o React brilha muito, assim, né? É super legal, mas tem muita coisa que chama atenção no React. Beleza, então agora a gente terminou nossa página de detalhe. Tcharam, checkzinho. E vamos para a última página da nossa aplicação, que é a criação do orfanato. Então, a gente vai voltar lá no nosso mapa. E aqui dentro do mapa, eu tenho a opção de criar um novo orfanato. E agora, o que a gente vai ter que fazer aqui dentro? Vou ter que pegar a latitude e longitude do usuário quando ele clicar no mapa. Então, ele vai clicar, vai aparecer esse maluquinho aqui na posição que ele clicou no mapa. Que o usuário clicou no mapa, beleza, tá aí tudo bem. Vai preencher o nome sobre as fotos, que isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema, vamos fazer. Instruções, o nome, atende final de semana ou não, e aí a gente vai enviar essas informações para a API. Então, bora lá começar a fazer isso. Eu vou começar pelo mapa, cada uma das informações. Gente, deixa as fotos pro final, que é a parte mais chatinha. Bora lá então, começar a fazer a parte aqui de criação do orfanato. Eu preciso só organizar algumas coisinhas. Primeiro é esse mapa aqui, que eu vou aqui no Create Orphanage, venho aqui no Form. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu leaflet container, que é o container do mapa. Eu vou dar um margin bottom aqui de 40 pixels, só para distanciar aqui um pouquinho do nome. E eu vou dar aqui também um border, um pixel solid, vamos botar aqui uma cor qualquer, pode ser essa aqui, D3, E2, E5. E eu vou dar também um border radius de 20 pixels, só para que eu não tinha colocado isso no CSS ainda, só para ele ficar mais organizadinho assim. Assim já tá bom. Agora o que eu vou fazer? Aqui no Create Orphanage, eu vou fazer o seguinte, vou deixar comentado o meu marker, para ele não ficar mostrando aqui, ó. E agora quando eu vou pedir para o usuário clicar no mapa, e aí ele vai selecionar aquela posição. Então aqui no mapa eu vou passar uma opção chamada onClick. E aqui esse onClick, ele vai disparar alguma função. Então handle map click. Eu vou criar essa função aqui em cima, function handle map click. E aí aqui eu vou receber um evento. E eu vou dar um console log evento para ver se vem alguma coisa dentro dele aqui. Implicitly has any type. Deixa eu botar aqui any mesmo, que é... Eu não sei o formato ainda desse evento, eu quero ver o que ele vem dentro dele aqui quando eu clico. Dá um inspecionar elemento, vou aqui no meu console, clico no mapa e vem lá, vem um monte de coisa aqui. Original event, let longe, não sei o que mais. Aqui de dentro do meu React Leaflet, provavelmente eu devo ter alguma coisa do evento, map event. Map event, sei lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa disso aqui dentro. Map events, evented, map layer, map props, marker events. Bom, a gente não tem alguma coisa de evento aqui, de alguma coisa diretamente, né? Leaflet events. Deixa eu ver o que tem dentro desse map events. .onClick. Leaflet mouse event, tá? Então, eu quero pegar de dentro do leaflet. Eu quero pegar o nosso leaflet mouse event. Deve ser isso aqui. Beleza? Event. Tá aqui, ó. Lat longe, que é a latitude e longitude de onde o usuário clicou. Salvo isso aqui agora. Clico. Tá ali, ó. Latitude e longitude. Agora, então, eu vou criar um estado. Que é... Vou chamar ele de let longe. Porém com L maiúsculo, que eu gosto de fazer em camel case, o estado.
Então, isso aqui significa latitude e longitude. Ah, eu posso botar position, tá? Pra ficar mais... Eu vou botar aqui, set position. Fica mais organizado, né? Vou dar um use state aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Aqui eu tenho que importar o use state do React. Eu vou começar isso aqui como um objeto com latitude sendo 0 e longitude sendo 0 também. E aqui eu dou um set position passando o nosso event.letLonge. Então, quando o usuário clica no mapa... só que latitude e longitude, ele tem lat... é lat e longe. Então aqui eu vou fazer... Vou reescrever isso aqui. Vamos fazer uma desestruturação aqui do nosso event.letLonge. Pegar latitude e longitude, se não me engano é assim. Não, LNG. E aqui eu vou fazer latitude, lat, longitude, longe. Beleza. Só para ficar mais organizado. Não gosto dessas variáveis com nomezinho pequenininho aqui, não. E agora, o que eu vou fazer? Se... Aqui eu vou fazer um if, ó. Se o meu position.latitude for maior... Maior não, porque pode ter latitude negativa, na verdade. For diferente de 0, eu quero botar... Eita, o que eu fiz? Quero botar o meu marker, então vou copiar aqui o marker. Vou dar um enter aqui, só para ficar mais organizado. Vou botar o meu marker. Se não, eu não vou mostrar nada. Posso botar como nulo. Então, se eu salvar aqui agora, ó, e clicar no mapa, aqui faltou botar só a posição certinha. Então, aqui vai position.latitude e aqui vai position.longitude. Beleza? Salva aqui agora e olha só, conforme eu clico, ó, ele vai trocando a posição no mapa. Consigo dar zoom, ó, vir aqui bem perto, clicar, arrastar, então é bem tranquilo, tá vendo? Só que aqui a gente pode escrever esse if aqui de uma maneira melhor. Quando eu tenho o if que ele só tem o que vai acontecer caso a condição seja satisfeita e não vai ter esse else, eu posso trocar aqui o ponto de interrogação por um e comercial no React. E aí eu tiro o else. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Beleza? E aqui, para organizar melhor, o que eu posso fazer também? Eu vou jogar o e-comercial para a mesma linha. Deixa eu organizar aqui. O e-comercial para a mesma linha. Vou colocar aqui um parênteses por volta. Jogo o marker e quebro ele em várias linhas dessa forma aqui, ó. Só para a gente deixar bem organizado mesmo. Eu acho que dessa forma ele já fica bem fácil de entender. Aqui posso deixar perto. Tanto faz. Salvar só para ver se está funcionando igual. Beleza. Então, agora a posição que o usuário selecionou no mapa eu já tenho, né? Para cadastrar o ponto do mapa. Eu preciso das informações que ele preenche nos campos agora. E como é que a gente vai fazer isso? No React existem várias formas da gente lidar com o formulário, tá? Muitas formas. Existem várias bibliotecas e conforme você vai aprendendo mais React, você vai lidando com isso. Mas a forma mais tradicional da gente fazer no React é o seguinte. Criar um estado para cada campo do formulário. Então, o nome aqui, eu vou criar um estado chamado name. A função setName para trocar. E é um estado que vai começar com uma string vazia, né? Porque é um campo de texto, então começa sempre com uma string vazia. Aí lá no meu campo de nome, aqui no input, ó, eu boto value, name, beleza? E onChange, ou seja, quando a gente alterar o valor desse campo, eu vou receber um evento. Eu não recebo o valor já, tá? Eu vou receber o evento. E eu vou dar um set name e.target.value, que é o evento, beleza? Então aqui eu posso botar até event para ficar um pouquinho mais descritivo. Então toda vez que o valor do input mudar, quando ele tiver uma alteração, eu vou receber um evento. Esse evento aqui vai disparar uma função, que vai chamar a minha função setName, que vai alterar o valor daquele estado, com o valor que foi digitado dentro do input. Então event.target eu vou pegar o input.value eu pego o valor dele, beleza? Faço isso agora para os outros inputs que eu vou ter na minha aplicação. Então a gente vai ter aqui o about, set about. Vamos ter aqui fotos não, instructions. Então a gente faz aqui instructions, set instructions. Temos... Eu deixei nome aqui, tá. Eu deixei nome ali, vamos trocar aqui para horário de funcionamento. Pode ser. E aqui agora a gente vai botar opening hours. E aqui mesmo que esteja com underline, eu só deixei com underline aqui, porque para facilitar depois eu enviar isso aqui para API, tá? Porque na API eu vou receber com underline lá, ó, quando eu envio para o Insomnia,
na criação, ele tá com underline, então eu já botei ali. Mas daí mesmo assim aqui eu faço com camel case. E aí, set opening hours, instructions, e atende final de semana, que esse aqui eu não vou botar no estado de texto, porque não é um input. Então eu vou botar esses aqui, então vamos lá. Eu vou copiar aqui no meu input, ó, esses dados aqui. Eu vou quebrar aqui a linha para ficar um pouco mais organizado. Eu gosto de quebrar quando tem mais de 3 propriedades, já eu quebro em várias linhas, assim, o elemento. Text area aqui, funciona da mesma forma no React, então eu só boto value, about, e aqui set about. Venho aqui no meu instructions, quebro a linha também. Vamos colocar aqui instructions e set instructions. Beleza? Horário de funcionamento, opening hours, coloco aqui também. Opening hours, set opening hours. Beleza, a gente já fez a maioria dos inputs aqui agora. E como é que eu faço para testar agora se isso está funcionando, né? Eu vou criar uma função aqui chamada handle submit, que ela vai ser chamada quando o usuário der um submit no formulário. É essa função que vai cadastrar realmente o orfanato. E aqui no formulário eu vou colocar um onSubmit e eu passo a minha função handle submit. Só tem um problema nisso tudo, tá? Eu vou salvar aqui até para eu mostrar. Por padrão no HTML, quando a gente tem um formulário e faz um submit dele, ele redireciona a gente para outra página. Tá vendo que ele deu um reload na página? Foi muito rápido, mas ele deu um reload na página. Até dou um enter, olha, viu? Ele deu um reload total na página. O que eu preciso fazer? Aqui no handle submit, eu recebo um evento que ele é um form event. Esse form event aqui, ele vem de dentro do React, tá? Então eu posso importar aqui de dentro do React. E aqui eu dou um event.prevent default. Isso aqui vai prevenir o funcionamento padrão do formulário. Eu posso ver que isso aqui funcionou fazendo o seguinte, eu digito alguma coisa no campo e dou um enter, ó, não apaga nada, tá vendo? Ele preveniu o funcionamento padrão do formulário. E agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console log nas informações que a gente já tem. Position, eu tenho também o nome do orfanato, about, instructions, e tenho também o meu opening hours. Então eu vou salvar isso aqui agora, vou abrir aqui o meu console, vou dar um zoom aqui e vou preencher algumas informações. Então eu vou clicar aqui na posição, pode ser aqui, nome, teste, sobre, instruções, horário de funcionamento das 8 horas até 18 horas, até 19, tá bom. Confirmo e olha só o que veio lá para mim. Veio todos os valores aqui. Então a posição eu recebi latitude e longitude, opening hours, name, instructions e about. Então eu já tenho todas as informações que eu preciso para cadastrar o orfanato, menos as fotos e se atende final de semana ou não. Então aqui no atende final de semana, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um estado chamado open on weekends. E aí, set open on weekends. E agora, como isso aqui é algo, por exemplo, atende ou não atende, que é um booleano, eu vou começar como true, ou seja, eu vou botar um valor padrão, ou seja, por padrão ele abre aos finais de semana, já vai vir selecionada essa opção e a pessoa pode mudar. Então, aqui embaixo, lá no nosso... Aqui nesses nossos botões, né, de abre ou não, eu faço o seguinte, aqui, ó, no primeiro botão, que é o botão do sim, aqui, deixa eu dar um enter, e o do botão do não, eu vou só quebrar as linhas aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Eu vou fazer o seguinte. Ele tem essa class name active, que fala se tem que estar ativo ou não. Eu vou fazer o seguinte, aqui vou fazer uma condição. Se open on weekends, que é o meu estado, for igual a true, ou seja, eu nem preciso botar igual a true, eu vou botar isso aqui como era active, né? Se não, assim. Agora, aqui no meu não, eu vou fazer o contrário. Se não está como open on weekends, ou seja, se open on weekends é false, então sim eu vou mostrar isso aqui como active. E agora, no clique desse botão aqui em cima, vou declarar uma função aqui dentro, eu vou dar um set open on weekends como true, ou seja, ele abre aos finais de semana. E no clique desse botão aqui de baixo, eu vou dar um set open on weekends como false. Salvo aqui agora e olha só, a gente já tem o nosso botão funcionando. Esse outline por volta, ficou preto, ficou feio. A gente podia mudar a cor dele, mas é legal deixar o outline, tá? Foi até uma dica de algum aluno ou aluna aqui da Rocket, que é a questão de acessibilidade, né? Isso aqui é super importante. Em questão de acessibilidade, a gente deixar o foco, né, do input, né, que ele tá ativo. Mas beleza, já estamos armazenando mais uma informação e agora, se tudo deu certo, só faltam as fotos. Então aqui agora, uma coisa que eu vou fazer é já desestruturar aqui a minha variável de position, porque lá para a API eu vou precisar enviar os dados separados, tanto latitude quanto longitude. E aqui, daí aqui então agora eu passo
Nome, about, latitude, longitude, e eu tenho aqui a minha última informação, que é o open on weekends. Teoricamente, todas essas informações já devem estar chegando para mim aqui no console log, então preencho aqui, foto ainda não tem, preencho aqui, atende final de semana não, por exemplo. Vem aqui e mostro, ó, tá ali, open on weekends false, eu troco aqui, open on weekends true, ó, já deu certo. Nome, latitude, longitude, instructions about, open hours, então já deu tudo certo. A gente clicou aqui antes nesse negócio de fotos aqui e ele fez o submit do formulário. Por quê? Porque hoje esse negócio de fotos aqui eu deixei ele como um botão, né? E aí pro padrão, se eu não boto type button nele, aqui ó, ele acaba fazendo o submit, né? Então eu vou botar aqui um type button nele e aí ele não faz o submit dentro do formulário. E agora a gente vai ter que fazer esse esquema de fotos aqui no React. Não é um negócio difícil, vamos ver o layout aqui como é que o Thiago tinha feito. Deixa eu abrir aqui. Beleza, quando não tem nenhuma foto ele fica assim, senão as fotos vai ficando nessa forma aqui. Tranquilo, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho as minhas fotos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de, ao invés de uploaded image, eu vou chamar de images container, beleza? E eu vou botar o nosso button ali dentro. Perfeito. Vamos salvar, eu vou lá no meu CSS do Create Orphanage. Venho aqui no meu... Deixa eu achar aqui. Aqui no meu New Image, na verdade. Dentro do Input Block, agora eu vou ter o Images Container, se eu não me engano. É isso, né? Images Container, beleza. O que eu vou fazer nele? Eu vou dar um Display Grid. Eu vou ter 5 linhas, então Grid Template Rows, eu quero 5, então eu poderia fazer assim, ó, são 5 linhas do mesmo tamanho, eu poderia fazer isso, né, 5 do mesmo tamanho, ou eu faço repeat 5, 1FR, né, então ele vai repetir 5 vezes um tamanho igual, digamos assim, né. Aqui o espaçamento que eu tenho entre eles é de 16, então eu vou dar um grid gap de 16, então ele vai fazer esse espaçamento para mim. E agora, o meu new image aqui, eu vou botar o height dele de 96, não mais 64. O width aqui eu posso deixar ele pegando o width padrão, já não preciso mexer. Border radius tá 20, provavelmente. Deixa eu dar um inspect aqui. Mask, rectangle 20, beleza. Falta o xzinho ali que a gente vai fazer, mas vamos ver como é que tá ficando. Salvar, volto lá. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Images Container. Grid Template Row. Grid Template Columns, não Rows. Agora sim, ó. Eu já tava achando, meu Deus, o que eu fiz, né? Coisa doida. Aqui no New Image, o que eu vou fazer também é dar um Display Flex, Justify Content, Center, Align Items Center. Para fazer o botãozinho aqui de mais ficar centralizado. E agora, eu tenho que, quando eu clicar nesse botão, eu abrir o input. Tem várias formas de eu fazer isso. Várias formas de eu fazer isso. A forma mais fácil que eu tenho de fazer isso é o seguinte. Eu transformo esse botão aqui em uma label. E ela não precisa do type button. E aí eu troco aqui new image. Deixa eu ver se vai ficar a estilização igual. Vai ficar igual. Beleza. E aqui agora eu crio um input do tipo file. O ID dele daí vai ser image. Eu posso enviar, na verdade, mais de uma imagem, né? Então eu vou chamar de image com um colchete. E aqui no label eu boto um HTML for image. Vou salvar aqui agora só para eu ver se funciona, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele já abriu. Só que agora eu tenho que esconder esse input aqui. Então, deixa eu botar ele até fora aqui do meu images container para ele não atrapalhar. E aqui agora eu vou pegar o seguinte, dentro do meu input block, o input que for do tipo file,
eu vou dar um Visibility Hidden nele. Eu não sei se esse Visibility Hidden funciona em todos os navegadores. Deixa eu ver se com o Display None ele vai funcionar. Eu acho que tem um esquema que eu não posso às vezes usar Display None, né? Eu acho que nos navegadores mais modernos eu até posso. Tem algum esquema, acho que navegadores antigos, se eu faço isso aqui, ele acaba não abrindo esse prompt de arquivo. Mas, cara, é isso aí, né? Quem estiver usando o Internet Explorer 6 aí, boa sorte. Tá, agora esse negócio já tá abrindo aqui as fotos. E agora eu preciso falar que eu posso abrir puxar mais de um arquivo. Então eu posso jogar aqui um multiple dentro do meu file. E aí eu venho aqui, ó, por exemplo, nos meus downloads e consigo selecionar 2. E aí agora, quando a gente tiver uma mudança nesse input, eu vou botar handle select images. Vou chamar uma função que não existe ainda, eu só crio em função para eu conseguir me localizar. Function handle select images. Aqui eu vou receber provavelmente um evento. Eu vou dar um console log nesse evento para eu ver o que vem dentro dele. Aqui por enquanto eu vou deixar o tipo dele N. Quando eu não sei o tipo de alguma coisa no TypeScript eu deixo N até eu descobrir. Então não é legal deixar N em produção, digamos assim, mas é só até eu descobrir, tá? Eu prometo. Eu vou abrir aqui agora o meu console. Eita. Vou selecionar as duas imagens aqui, então lar da menina, seleciono as duas, dou um enter. E aí eu recebo um synthetic event. Dentro eu recebo target. Então, aqui eu acho que eu tenho um change event. Se não me engano é esse carinha aqui que eu tenho que usar. Change event. E aí eu tenho event.target.files. Deixa eu lembrar. TypeScript input file event. Na verdade, olha só, eu posso usar o seguinte, eu posso vir aqui no onChange do meu input do tipo file e eu aperto Ctrl e vejo que o tipo dele aqui é um change event HTML input element. Então, é um change event e eu passo HTML input element como um generic aqui para ele. E aí dentro de input.target eu tenho files. Aí, rapaziada, o negócio é isso, cara. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Agora, dentro desses files, eu vou ter os arquivos que eu fiz aqui, ó. Tá vendo os dois files, download e save image. E são esses files que eu preciso para enviar lá pro nosso back-end. Mas são esses files aqui também que eu vou utilizar para mostrar o preview aqui na tela, né? Porque eu preciso mostrar esse preview aqui que o Thiago fez. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada files, images, set images, igual a use state. E aqui no primeiro momento vai estar vazio. Esse file aqui ele é um file list. Tá, será que eu consigo... file list. Deixa eu ver, file list. É como se fosse um array, né? Mas não é um array, é um objeto que pode ser convertido para um array. Mas tá, vamos ver como é que a gente pode tratar isso aqui. Se eu tentar salvar esse carinha aqui, essas minhas imagens direto no meu estado, event.target.files, vamos ver, provavelmente ele vai dar erro, porque ele não entende isso aqui como sendo type null is not assignable to never, porque o files pode ser nulo. Primeiro, então, eu vou verificar se o usuário realmente selecionou alguma imagem. Se ele não selecionou, eu já dou um return aqui dentro para essa função nem continuar executando. Então aqui ele não pode mais ser nulo. Ele é um file list. Para eu converter esse file list em um array, se eu não me engano, eu posso fazer o seguinte, porque aqui eu estou querendo salvar ele num array. Para eu converter ele num array, se eu não me engano, eu posso criar um novo array e fazer um spread, fazer um event.target.files. E não funcionou. It's not assignable to set state of type set state. Deixa eu ver aqui. File list to array. Vamos ver como fácil converter. Why isn't the file list? Convert file list in array file list. Cheio de coisa, né? O negócio é Stack Overflow na veia, cara, porque array from, você pode usar array from.
Posso usar array from? Então, teoricamente, eu posso usar aqui array.from passando o nosso event.target.files. Aqui ele está dando erro, file is not assignable to set state. Tá, aqui eu tenho que falar agora que eu vou armazenar aqui um array de arquivos. Então eu vou passar aqui o file e passo um array aqui. Beleza, agora eu já estou armazenando as minhas imagens dentro do meu estado. E com essas imagens agora eu preciso mostrar elas aqui em tela, né? Criar a preview, digamos assim, delas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo estado aqui, chamado preview images, set preview images, que vai ser um estado agora de... É um array, na verdade, de strings. Por quê? É um array com vários endereços de preview das imagens. Como é que eu crio esse preview das imagens? Existe uma função presente de forma global, que é o create object URL dentro do navegador. Todo navegador tem isso. Que eu posso passar um blob e ele me retorna uma URL que eu posso fazer preview. Então aqui, ó, depois de eu dar esse set images, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um const images igual array from, vou setar o images aqui dentro. E aí agora o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer um const... Na verdade, image já tem, né? Eu não posso reutilizar o mesmo nome aqui. Eu vou botar aqui... selected images. E aí eu coloco aqui dentro. Aí aqui eu vou botar selected images preview. Vou criar uma variável que vai ter o preview de todas as imagens. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer as minhas imagens. Para cada uma das imagens, eu vou retornar url.createObject URL passando a minha image. Eu acho que eu posso passar só a imagem, tá? Eu acho que já vai funcionar. E aí eu vou dar aqui um set preview images passando o meu selected images preview. Eu fiz tudo isso aqui na hora, eu não tinha codado isso aqui antes, eu resolvi me aventurar, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai funcionar, tá? É isso aí. Eu vou percorrer aqui agora, eu vou lá nas minhas... onde eu mostraria minhas imagens, que é aqui junto com o meu botão aqui, ó, de selecionar uma nova imagem. E aqui dentro eu vou percorrer o meu selected images preview, .map. Para cada imagem, eu vou retornar... Por que ele deu erro aqui? Não é selected images preview, na verdade. É preview images. Preview images.map. E aqui eu vou retornar uma img. Aqui no src eu vou colocar image mesmo, que é o endereço. No out eu não vou colocar nada, poderia colocar o título do orfanato, mas não vou colocar... tem que botar alguma coisa, né? Eu vou botar o nome do orfanato. E aqui eu preciso botar uma key também. Que eu vou botar image também, porque eu não vou deixar... Não deveria existir uma imagem... duplicada, né? Então eu vou botar aqui a image como a própria key. Vamos testar se isso aqui vai funcionar, vamos salvar. Vamos selecionar aqui as duas imagens, dou um enter e tá lá. Funcionou mais ou menos porque ele tá gigante. Eu só preciso fazer uns ajustes no CSS. Então eu venho aqui no images container. As imagens que tiverem aqui dentro eu vou dar um width de 100%. Ó, já ajustou lá dentro. Vou dar um height de 96 pixels. Ele vai ficar esticado, tá vendo? E aí tem uma propriedade que eu posso botar dentro da imagem do CSS que chama Object Fit Cover. Que ele vai cobrir a área visível, mas não vai esticar, tá vendo? Ó, ficou bem legal. E aí eu vou dar também um Border Radius de 20 pixels. E aí a gente já tem as nossas fotos ali dentro. E aí o Thiago tinha feito também um botão pra gente excluir a imagem, né? Eu vou deixar isso aí para um desafio aí pra você criar esse botão. Até porque não vai adicionar grandes funcionalidades na aplicação também e também não vai muitos novos conhecimentos. Então é só um botão que vai remover essa imagem tanto aqui, vai remover a imagem tanto do array de imagens aqui quanto do array de preview images, beleza? É basicamente isso que a gente tem que fazer. Mas show, agora que eu tenho as imagens, a gente vai fazer a criação mesmo. Então agora eu tenho todas as informações, ó, que eu preciso para criar o meu orfanato. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Lembra que eu falei que quando a gente fazia o envio de imagens aqui dentro, quando a gente fazia o cadastro utilizando imagens, a gente não podia utilizar o formato JSON aqui, né, para enviar a nossa requisição. A gente tinha que usar esse multipart form, né, que é o multipart form data, que é a forma que um formulário funciona no HTML. E aqui também eu não vou poder enviar diretamente esse objeto para a API. Eu vou ter que criar um
form data, que é esse, que é basicamente esse carinha aqui, ó, o multipart form. E aí eu vou ter que setar cada um desses campos aqui manualmente. Então eu vou dar um data.append, o nome do campo, por exemplo, que é name, e aqui vai name, beleza? E agora eu faço isso para todos os outros. Então aqui, ó, about, latitude, longitude. Eu só preciso fazer isso aqui por causa do... Aqui ele tá como número, tá? Então tem que converter ele para uma string. Tudo que é número, eu sou obrigado a acabar convertendo para string, porque nesse tipo de conteúdo não existe número, tá? Mas lá no back-end ele vai conseguir entender como número sem problemas nenhum. Então, instructions, opening... Oh, Jesus. Opening hours, open on weekends, que aqui também ele tá como booleano. Eu vou precisar converter ele para uma string. Beleza, images. Images eu não sei se eu posso enviar assim. Files not assignable. Tá, então eu vou ter que enviar uma imagem por vez. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Images.for each. Para cada uma das imagens. Eu vou fazer um data.append. E aqui o nome do campo é images. Enviando a nossa imagem. É isso aí. E agora eu vou fazer a chamada API que vai fazer o cadastro daquele orfanato. Então eu vou pegar aqui a minha API, ele vai fazer o auto-import, ó, tá importando automaticamente já lá dos meus services aqui, ó, da minha API. E agora, como é um cadastro, eu vou chamar o método post, o endereço vai ser orphanages, que são os orfanatos, e eu vou enviar o meu data aqui, ó, no segundo parâmetro. E aí, quando essa quando essa chamada finalizar, ou aqui a gente pode até, para não ter que utilizar o ponto .then, pode escrever de outra forma. Eu posso transformar essa função aqui do handle submit em uma função assíncrona. E aí eu aguardo essa chamada aqui finalizar para eu fazer alguma coisa, né? Falar que deu tudo certo, por exemplo, posso dar um alert aqui. Cadastro realizado com sucesso. E aí posso redirecionar o usuário para algum lugar. Como é que eu redireciono o usuário para algum lugar aqui pela função? Eu vou fazer o seguinte, const history é igual a use history, que é uma função que vem de dentro do React Router DOM aqui, ó. Deixa eu até mover lá para cima. E dentro desse history aqui, ó, eu tenho um método chamado push, que é para enviar o usuário para alguma tela. Eu vou enviar ele para a tela do mapa, que é a tela Orphanages, beleza? Se eu não me engano, é essa tela aqui. Rotas... não, é app. Então, app. Vamos testar agora se deu tudo certo, né? Eu vou salvar... Opa, app. Vou salvar isso aqui agora. Vamos lá no nosso navegador e vamos cadastrar um novo orfanato. Então eu vou cadastrar ele aqui do ladinho, ó. Vou botar aqui o orfanato do bem. Aqui a gente tem que botar alguma descrição, né? Então, por enquanto eu vou botar qualquer coisa, só realmente pra gente ver se está cadastrando. Vou colocar aqui as duas imagens. Visitação aqui, horário de funcionamento. Vamos botar aqui das 8 até as 19. Atende final de semana, sim. Chegou o momento da verdade. Eu vou até abrir aqui o console log pra gente visualizar se a requisição está sendo feita. Eu vou dar um confirmar. Cadastro realizado com sucesso. Vou dar um OK. Apareceu lá. Tá tudo certo, teoricamente. Vou clicar. Orfanato do bem. Vejo o detalhe e tá lá. Nossa foto já cadastrou. Já tá aparecendo ele na posição do mapa. Aqui o about que a gente colocou. Opa. Não atendemos final de semana. Isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma calúnia. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos... Detalhe do orfanato, DAGs. Open on weekends está sendo false aqui. Mas a gente mandou ele como true, será? Deixa eu abrir aqui a aba network. Vamos lá no nosso cadastro aqui de orfanato. Vamos botar aqui as informações das 818, sim, confirmar. Vamos ver aqui, ó. Na requisição orphanages do tipo post, ele enviou aqui open on weekends como true. O que eu acho que é o problema? Ele não está conseguindo converter esse true para uma... Como o true está em formato de string, ele não está convertendo isso aqui para um booleano. O que a gente pode fazer? Vamos abrir a nossa API para ver o que está acontecendo aqui rapidinho. Então eu vou abrir aqui a nossa API. Vamos lá no nosso Orphanages Controller. E aqui, ó, eu faço Open on Weekends, eu falo que ele é um Boolean Required. Existe uma opção, talvez no Yup aqui, que resolva, que é a opção chamada... que é uma opção de cast.
const final data é igual a schema.cast. Talvez isso aqui resolva. E aí eu passo o meu data. Esse cast, ele é assíncrono? Na verdade não, então deixa eu tentar salvar agora com final data ao invés de salvar com data aqui no create, ou não posso. Cast, deixa eu dar uma olhada aqui. Cast. O que esse cast faz, na verdade? Por que eu tô olhando ele? Porque ele converte, ele faz essa tratativa, ele lê que tá escrito true lá e converte para booleano. Então deixa eu só ver como é que ele funciona aqui. Schema.cast. E aí ele devolve use this como 4. Mas por que ele não retorna final data? Por que ele não é um objeto? Bom, o que eu vou fazer aqui para corrigir isso aqui? Faz tempo que eu não vejo esse cast, então eu vou deixar isso mesmo. Eu só quero ver aqui pelo Insomnia se isso está acontecendo também. Então se eu criar um orfanato aqui como true, ele está cadastrando como false? Open on weekends como true aqui, ele está indo como uma string, só que não poderia. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui nesse meu data, eu vou fazer o seguinte. Se open on weekends eu vou fazer mais ou menos isso. Igual a true. Então ele vai ser true, senão ele vai ser false. Tô fazendo só uma condição aqui dentro. Deixa eu salvar isso aqui agora e cadastrar ele como true. E deixa eu ver se ele vai ficar true aqui agora como boolean. Ah lá, agora já deu certo. Ó. Então vamos lá de novo. Pelo nosso front-end. Eu vou cadastrar um novo. Vou colocar ele um pouquinho mais pra cima aqui agora. Vou botar aqui em cima. Teste final. Vou botar algumas coisas aqui. Uma foto. Pode botar 2 fotos aqui. Instruções, horário de funcionamento. Vou deixar assim agora. Cadastrar. Viemos aqui no cantinho, clicamos e beleza, atendemos no final de semana. Show de bola, finalizamos a nossa aplicação front-end, ficou muito massa, deu para aprender muita coisa legal no React. Desculpe as piadas sem graças que rolaram principalmente no começo da gravação, agora já é 10 horas da noite, já não tô com aquele entusiasmo, aquela empolgação toda, mas tô bem feliz com o resultado final que a gente chegou, né, não tô só aquele bobo alegre, na verdade, mas cara, muito legal esse resultado que a gente obteve. Então a gente finalizou aí a parte de conexão do front-end com o back-end da nossa aplicação. Vamos até lá no Notion, né? Marcar aqui que a gente completou todos os passos. E aí, lembrando, amanhã e sexta-feira nós vamos dar início, na verdade, início e finalização no último dia do mobile da nossa aplicação, que eu já te mostrei alguns spoilers também, inclusive hoje. Amanhã tem mais código, bom descanso ou bons estudos, caso você vá continuar estudando. Não esqueça, na verdade, de entrar lá na nossa comunidade, dizer pra gente o que você tá achando desse conteúdo até agora, né, também, que é muito importante pra gente, super importante. Dá um feedback lá, marca a gente lá, vai ser super legal. E também tirar todas as suas dúvidas e também ajudar com as dúvidas dos demais alunos e alunas que estão participando desse evento, né? É um evento totalmente baseado em comunidade, para a comunidade, totalmente gratuito, então é a principal forma que você tem, na verdade, de ajudar o evento aí pra frente. Eu vou me despedindo por aqui, amanhã tem mais código, então um grande abraço e valeu!